E aí, pessoal, beleza? Aqui um vídeo mais como respostas a algumas dúvidas que surgiram, tentando responder a alguns pontos específicos. Janine, Berenice, algumas outras pessoas publicaram algumas dúvidas lá. E aí esse vídeo é para tentar sanar algumas delas. Tem algumas coisas que são mais simples. Alguém perguntou que na minha tela do Zotero eu consigo selecionar, eu geralmente faço dessa forma, eu seleciono os registros a partir da última data de adição. Então é mais fácil de visualizar, porque toda vez que eu incluo uma coisa nova, vai aparecer sempre no topo. As reorganizações aqui seguindo essas colunas por ordem alfabética, por ordem cronológica, mas eu prefiro trabalhar com esse forma de data de adição. Para fazer qualquer edição aqui nessas colunas, é só clicar com o botão direito na própria linha. Então isso aqui é uma linha, tá? Então se você clicar com o botão direito, ele vai abrir outras opções de colunas. Então, além daquelas que são as mais comuns, assim, utilizadas, ele ainda dá todas essas outras opções aqui, ó. Tá? Eu gosto de tentar usar o mínimo de informações possíveis, ou pelo menos as informações mais essenciais. Fica também a critério de vocês, da melhor maneira que vocês quiserem organizar a coleção. Então, a data de adição ou data de modificação é só ou inclui ou exclui a partir daqui. Na versão web lá do Zotero Web Library tem também mais ou menos, quando você instala tem um default lá que ele usa esses campos padronizados, mas aqui, tá vendo, tem um íconezinho que aqui você também consegue editar, ó. Então, se eu quiser botar a data de adição e fazer uma reorganização pela data de edição, dá para fazer por aqui também. Alguém comentou também lá sobre algumas importações no Mendeley, eles vêm com alguns caracteres mal organizados. Isso eu já vi que é um problema que pode acontecer. Isso tem a ver com a codificação dos caracteres latinos ou cirílico. Às vezes dá esse problema. Aí assim, o problema do Mendeley é que aparentemente eles estão fazendo essas modificações do início do ano para cá. Eu estou imaginando que eles devem estar trabalhando nos bastidores, mas eles nunca dão uma solução pronta para nada, porque não tem um fórum ali tipo o do Zotero, onde você pode postar uma pergunta e a própria comunidade vai respondendo. No Mendeley, a impressão que dá é que tipo, eles estão tudo... estamos trabalhando nisso e vamos resolver em breve, mas não tem uma posição oficial em relação a nada. Dá para ajustar manualmente qualquer tipo de erro ali, de caracteres que vier na importação ou depois na exportação para o Word, dá para editar manual. O problema é que vai dar mais trabalho, porque você está tentando usar a ferramenta para facilitar e se depois vai perder um tempo ali fazendo as edições, aí trava um pouco, né, o processo acadêmico. Mas, assim, infelizmente não tem uma solução. Se eu descobrir alguma coisa, eu posso postar lá, mas eu acho que não tem. Já vi gente reclamando. Tem a ver com aquelas codificações UTF, que são os padrões de línguas latinas e caracteres latinos e por aí vai. O Mendeley, assim, a gente deu aquele meio salto, meio abrupto, assim, do Mendeley pro Zotero. Eu acho que fica muito evidente essa coisa como que o Mendeley é bastante reduzido em termos de possibilidades, enquanto que o Zotero tem recursos talvez além da conta. Como a gente começou primeiro no Mendeley, eu percebi que nas interações de vocês lá no fórum, muitas coisas que vocês tinham dúvidas em relação ao Mendeley, faz isso, não faz isso, por que não faz? Mas quando a gente vai chegar na mesma tipo de pergunta no Zotero, vocês vão entender lá como que o Zotero provém a solução e também dá para fazer o comparativo de por que o Zotero faz e por que o Mendeley não está fazendo. Então assim, não tem a resposta, são produtos comerciais, embora um seja de acesso livre, teoricamente, certamente tem alguma estratégia comercial ali que a gente não sabe 100%. Então as ferramentas estão moldadas dessa forma e vocês em algum momento vão precisar realmente avaliar o que funciona melhor para vocês. Mas eu acho que quem percorrer todos aqueles vídeos em relação ao Mendeley e depois todos os vídeos em relação ao Zotero vão ter perguntas que mesmo uma ferramenta responde a outra. De repente, alguma coisa que eu esqueci de mencionar no Mendeley, eu mostrei no Zotero ou vice-versa, ou coisas que de fato só existe possibilidade de executar em uma das duas, aí fica essa coisa do peso das medidas. Qual a ferramenta que vai oferecer as melhores possibilidades para vocês. Tem uma questão, por exemplo, também que é crucial, que é essa coisa do armazenamento.
armazenamento. Perguntaram lá também no fórum sobre o armazenamento, então o Mendeley tem a capacidade de armazenamento de 2 GB, que é bastante coisa. O Zotero só aguenta 300 MB. Tem gente que vai preferir usar o Zotero, mas gostaria de ter uma capacidade maior. Aí a gente vai precisar de uma alternativa. No mundo perfeito, a gente pegaria as melhores soluções das duas e juntaria num só, mas não tem como. Então é chato até, porque às vezes tem uma coisa que é muito boa numa ferramenta, mas a gente já está acostumado a usar na outra. Mas, bem, paciência. Em relação à coisa do armazenamento, é o seguinte... no próprio Zotero, lá na conta, quando vocês entram lá no Zotero, na versão web, né, zotero.org, eu estou aqui no meu perfil individual. Ele tem ele vai dar essa chamariz de compre espaço se você quiser fazer o upgrade, porque a gente está usando a versão gratuita, pelo menos inicialmente, essa versão de 300 MB. Quando você clica ali, nesse balãozinho que eu cliquei agora, você consegue visualizar quanto que você está usando da cota, né? Então, assim, eu tenho uma cota de 300 MB e eu estou usando um total aqui de 89, corresponde a quase 30%. E aqui tem os planos, quem quiser, por alguma razão, se achar justo, comprar, pode, fica à vontade. Mas aqui é onde eu visualizo individualmente a capacidade de armazenamento que eu tenho no Zotero. No Mendeley eu mostrei isso também em aulas atrás. Se vocês estourarem ou chegarem muito próximo do limite, vocês vão receber um aviso lá no painel principal na biblioteca. Vai tipo um pop-up dizendo, você não pode mais fazer upload, ou você vai perder os uploads, alguma coisa assim, algum aviso. E aí, assim, não tem muito o que fazer. Ou você precisa se policiar muito em relação aos uploads que você está fazendo, de repente... Será que realmente é necessário fazer os uploads de todos os materiais, fazer essa sincronia? De repente, assim, optar até por... eu posso fazer uma instalação local do Mendeley e não ativar a sincronia, porque eu estou trabalhando em um único computador. Aí, se eu não estou usando a sincronia, é como se eu não precisasse usar essa quantidade aqui. Se eu estou trabalhando em um único computador, os arquivos estão todos armazenados na capacidade do meu computador. Não tem nada a ver com a questão web aqui do armazenamento em nuvem. Mas, claro, aquela coisa, a gente quer usar a ferramenta na sua total potencial, em algum momento querer fazer essa sincronia entre dois computadores. Mas bem, então assim, só para vocês entenderem, aqui a gente visualiza a capacidade de armazenamento, 300 MB. Aqui também tem um botão, que é cuidado com esse botão aqui embaixo, é assim, o Purge Storage, é o seguinte, é apagar tudo. É como se claro, vou manter a conta, não estou deletando, mas eu vou excluir todos os arquivos PDFs associados aos registros. Dá para fazer por aqui, mas isso aqui seria uma solução radical. Quem quer recomeçar do zero poderia fazer isso daqui. Mas então, aqui a gente visualiza, vocês podem entrar na conta de vocês individual e visualizar a capacidade de armazenamento, beleza. E aí tem uma coisa que todo mundo quer saber, que é como que eu vou usar alguma alternativa, algum subterfúgio para não ter que pagar esses valores aqui. Será que existe uma possibilidade de ativar sincronia entre dois ou mais computadores sem estourar essa cota? Aí tem uma solução. Antigamente se usava, vocês de repente vão ouvir falar, talvez até algum aluno que já usava o Zotero hoje vai comentar, o do Zotfile. O Zotfile tem um site ainda lá, que é zotfile.com. Mas eu desse ano para cá, depois que saiu essa versão 6 do Zotero, eu acho que meio que o Zotfile ficou desnecessário. Ele serve, e talvez eu possa mostrar isso adiante, ele serve para tem uma capacidade dele que é boa, que é renomear os PDFs. Ele faz isso de maneira automática. Às vezes a gente baixa os PDFs lá, tá pesquisando. Quando a gente salva o arquivo vem com um número estranho, vem com um número aleatório, vem com uma nomenclatura que não é explicativa, não define o documento. O Zotfile, essa ferramenta, ela, dentre outras características, uma delas é que ele nomeia automaticamente o arquivo. E aí, claro, se você tem uma única pasta que você joga todos os PDFs lá e com o volume fica cada vez mais difícil de gerenciar isso, ele tem um sistema que ele bota, sei lá, vai sempre entrar o nome do autor, bonitinho, ordem alfabética, aí você pode escolher um tipo de nomenclatura para cada tipo de arquivo, pode ser o último nome do autor, underline, aí a data, né, de quando o artigo foi publicado, mais algum underline, de repente o título do artigo ou o nome do periódico, aí você define isso. E naquele bolo que está naquela pasta fica mais fácil de organizar e de visualizar. Só que assim, o Zotero já meio que faz isso, eu vou mostrar adiante. Então eu acho que para todos os efeitos, o Zotfile hoje já, pelo menos para mim eu não uso, assim, não é requisito mais usar o Zotfile. E aí, para a questão de ampliar a capacidade de armazenamento, eu sugiro
duas soluções, que são as mais simples. Quem usa o Gmail ele a conta Google vem associada a uma conta do Drive, do Google Drive, que se eu não me engano, totalizando tudo lá, junto com o Gmail, dá 15 GB. Quem tiver ainda com espaço sobrando, eu acho que é razoável, que dá para usar bem o Google Drive. A outra opção é usar o Dropbox. O Dropbox também, assim, não é tão... A capacidade, acho que se eu não me engano, a capacidade gratuita é de até 3 GB. Então, assim, essas são duas soluções que eu recomendo para tentar sanar essa dificuldade do esgotamento do armazenamento. Então, depois vocês avaliem, entrem aí na conta do Google de vocês. Acho que imagino todo mundo deve ter uma conta Google hoje. Deixa eu abrir a minha aqui. Vocês podem entrar... no drive.google.com, ele vai mostrar os arquivos lá que vocês têm. Eu tenho aqui na minha conta pessoal, tá vendo? Eu tô com 80% de capacidade de 15 GB. E aqui eu tenho o Drive, ele faz essa junção de todo o suite, né, que eles chamam de Google Suite, incluindo o Gmail, Google Fotos, enfim. E aí também dá essa opção de você pagar, mas a gente não vou ficar pagando, o preferível é não pagar, mas a divisão tá aqui, ó, eu tenho 10 GB de Gmail e 1 GB de Google Drive. Mas eu ainda tenho um pouquinho, como eu estou usando só 80%, eu ainda tenho 20% ali, que eu imagino que seja pelo menos uns 2 ou 3 GB que eu posso usar no Google Drive. Tem depois vários macetes que vocês podem consultar aí no YouTube de como esvaziar também essa conta do Google. Vocês podem fazer um backup de tudo, se não tiver nada assim ultra importante no Gmail, que é o que consome mais, ou no Google Fotos, faz um backup, guarda e zera. É possível também, você vai continuar sempre com os 15 GB gratuitos aqui. E tem também uma outra situação, que é o seguinte, no meu caso lá, no meu webmail institucional do CT, onde eu estou vinculado, eu tenho um armazenamento também que assim, supostamente é meio que limitado, porque eu acho que essa versão empresarial do Google, do suite Google de e-mail, de webmail, eu acho que talvez tenha até uma capacidade maior. Aí o que eu vou fazer? Aí vai ser necessário vocês fazerem também. Se vocês quiserem usar o Google Drive como uma alternativa, vocês vão precisar instalar aquele aplicativo de gerenciamento do Drive no computador de base. Na verdade, vocês vão precisar fazer essa instalação nos computadores que vocês estiverem sincronizando. Se estiver usando um laptop em casa e um computador de mesa no trabalho, vocês vão ter que fazer a instalação nos dois. O procedimento vai ser igual, vai ser só uma repetição, mas vai ser necessário fazer nos dois. Entrem lá no Drive do Google, drive.google.com, na conta que vocês quiserem, porque quando abrir também vai dar aquelas opções de conta para quem tiver mais de uma conta Google, vai ter as opções de seleção. Quando vocês clicarem aqui nessa roldaninha, aí tá vendo aqui, ó, use o Drive no computador. Aí eu vou clicar aqui e eu vou instalar, como se fosse um softwarezinho, no meu computador para poder fazer esse gerenciamento em nuvem do Google Drive. É como se ele vai criar um drive novo. A gente tem o drive C do computador, o drive D, aí ele vai criar um drive G, que é um drive do Google, que na verdade funciona com essa sincronia em nuvem. A gente vai usar só isso aqui como subterfúgio para ganhar o espaço do Zotero. Então eu vou fazer o download aqui e aí vamos ver como é que vai aparecer depois. Essa é a primeira etapa. A gente vai ter que fazer... quem quiser usar essa opção... No Dropbox vai funcionar da mesma forma, depois eu explico, mas a dinâmica é a mesma. O Dropbox também tem uma opção de você fazer a instalação do gerenciador do Dropbox na máquina e vai funcionar da mesma forma. Deixa eu fazer o download aqui e vocês tentem acompanhar aí. Eu vou salvar, instalar. É um pouquinho pesado, são 295 MB, mas para ganhar esse espaço talvez valha o esforço. Acabou aqui o download de executar? Sim. Tá, instalar o Google Drive, sim, vou botar um atalho lá de trabalho. Esses adicionais aqui não, mas vocês façam aí do jeito que vocês preferirem. Foi instalado, fechar. Ele vai abrir esse pop-up perguntando, ele vai pedir um login. Aí eu falei, quem tem mais de uma conta Google, ele vai listar todas. Eu aqui, ó, por exemplo, vou selecionar a minha, que é o do CT. Aí eu só vou confirmar, faço login, ok, aceito. Aí ele está dizendo que está pronto. Eu posso fechar. Se eu abrir aqui, ó, o Windows Explorer, aí olha o que vai aparecer aqui, ó. Abriu aqui, ó. Tá vendo? Um Google Drive FS. Ele criou uma partição G. Então era isso aí que eu queria mesmo. Se eu abrir aqui, ele tem o meu Drive, que na verdade é a sincronia de tudo aquilo que eu tenho nesse meu
armazenamento virtual do Google, né, do Suite Google. O que vocês vão precisar fazer aqui é o seguinte, criar uma pasta Zotero. Eu já tenho essa pasta criada, mas vocês vão criar lá, e aí é o seguinte, entrem lá no Drive, drive.google.com, e aí quando vocês abrirem esse painel, vocês podem criar aqui uma nova pasta, tá vendo? Upload, se vocês tiverem de repente já uma pasta com alguns arquivos e quiserem usar como exemplo, ok. Se não, vocês vão clicar aqui em nova pasta, aí vocês podem atribuir um nome aí que faça sentido para vocês, mas eu prefiro botar Zotero, fica mais fácil, tá? E aí cria e beleza. Eu já criei a minha aqui. Essa pasta então, o que ela vai só fazer esse armazenamento dos arquivos PDFs para fins de sincronia. Esse é o primeiro passo. Vocês precisam instalar aquele organizador local do Drive do Google no computador de vocês, no de base, e criar uma pasta que estou sugerindo que seja uma pasta nomeada Zotero, mas vocês podem também colocar o nome que vocês quiserem. Aí agora vocês vão lá na minha biblioteca, no Zotero, aí tem dois campos que a gente vai precisar editar. Vai lá no editar, aí tem aqui, ó, preferências. Nessa parte de sincronia, é o seguinte, é só bom ficar atento que de repente tem outros vídeos até, gente que gosta de desticar isso daqui, tá vendo? Sincronizar todo o conteúdo de texto. Eu acho que, pelo menos da maneira que eu uso, eu continuo com isso aqui ativado. Eu não vou mexer nisso daqui. Tem gente que mexe, mas pra mim não faz diferença. Depois vocês vão entender lá, porque eu prefiro fazer um gerenciamento todo do manual. Quem instala o Zotfile, por exemplo, tem algum momento lá que isso aqui pode ser desativado, porque aí o Zotfile que vai fazer o gerenciamento. Como eu faço na mão e não uso o Zotfile, eu, na verdade, não vou mexer nisso daqui. Só estou dando esse alerta porque pode ser que alguém comente: você tem que desativar a sincronia do conteúdo de texto. Eu mantenho isso ativado. Porque, na verdade, o que isso vai fazer? Se você tem o sistema de sincronia trabalhando nos computadores, se você faz o upload de um arquivo em um e envia isso para a nuvem, o outro computador vai fazer a associação da mesma forma. E aí qual é o problema? Como você depois vai ter que fazer uma edição manual, eu já vou mostrar isso adiante, você vai ter que editar fatalmente nas duas versões. Mas como a sincronia está ativada, eu vou fazer a edição em uma, manual, e ela vai sincronizar com a outra. Se eu deletar um arquivo em uma, vai deletar o arquivo na rede inteira. Então deixa isso daí como está. Aí aqui na parte avançado, aí vocês vêm aqui, ó, tá vendo arquivos e pastas? Cliquem aqui nessa aba. Aí aqui a gente vai fazer essa alteração aqui, ó. A gente acabou de instalar o Drive do Google com uma pasta Zotero. Vocês vão procurar essa pasta aqui, ó. Tá vendo? É só procurar o diretório. Então eu venho aqui, ó, Google Drive ou aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar esse meu Drive. Procura a pasta Zotero ou a pasta que vocês deram o nome, clica, seleciona e deixa aí o caminho. Mudar a configuração? Sim, mudar a configuração. Então vai ficar aí, ó. Esse é o endereço que está aí. Aqui embaixo também não precisa mudar. Tem gente que muda no Zotfile, mas no meu caso, vocês vão ver como que eu trabalho, eu não preciso mudar nada. É só alterar o diretório base. E aí eu vou dar o OK, beleza. Tá, então meio que configurei. Agora a partir daqui, eu vou tentar mostrar para vocês todas as situações em que a gente vai ter que fazer a associação do arquivo, mudança de arquivo de pasta e por aí vai. Vamos fazer o sistema mais simplificado. Tô com o Zotero aberto, configurado. Como que eu faria no mundo tradicional? Vou no Google Acadêmico, estou fazendo o meu levantamento biográfico, posso botar qualquer tópico, assunto. E aí estou vendo aqui os PDFs. Assim, podia ser via Google Scholar ou via qualquer outra base, qualquer modalidade que vocês queiram usar para encontrar os PDFs. O modelo mais comum seria ou eu simplesmente abrir logo os arquivos PDF. Deixa esse aqui, abriu, vou abrir um segundo aqui. Então assim, ó, a gente já viu a questão do plugin, tá? Então assim, eu vou tentar fazer como eu faria numa dinâmica mais rápida. Obviamente que eu fazendo essa pesquisa aqui, eu já ou poderia selecionar aqui, né, como a gente viu que eu baixo no atacado, ou então se eu estou fazendo uma coisa mais individualizada, poderia também baixar aqui, ó. Tá o PDF, ele vai salvar na minha biblioteca e provavelmente vai importar o arquivo PDF, beleza. Esse daqui, idem, mesma coisa. Por mais que ele não consiga fazer o download do PDF, mas está aqui a opção, vou deixar ele processar. Vou pegar um outro exemplo aqui, vou pegar esse aqui, ó, um arquivo PDF. Tá, esse daqui, por exemplo, o que eu posso fazer também? Em vez de eu posso tanto usar o plugin, que eu acho que é o mais fácil,
Ou então eu posso baixar o arquivo PDF, aí que, olha só, vamos usar esse exemplo aqui também, vocês ficarem atentos. Eu tô com esse arquivo, não vou nem renomear, e vou botar ele aonde? Eu vou botar ele na minha pasta Zotero, no meu Drive. Todos os arquivos agora eu vou jogar, e claro, os arquivos que eu estou usando no Zotero eu vou sempre jogar nessa pasta minha Zotero. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quando eu jogo qualquer arquivo nessa pasta do Google Drive, o que ele faz? Ele também é um sistema de nuvem, então ele tá atualizando o Drive lá do Google. Eu estou usando a capacidade do Google na mesma medida, a diferença é que a capacidade do Google é maior, então por isso que eu estou fazendo por esse caminho. Deixa eu dar uma sincronizada para ver se ele incorporou aquelas que eu mandei, acho que essas duas primeiras aqui, né? Ou a primeira. Tá, que eu fiz a importação via plugin. Deixa eu ver se veio PDF. Aqui vem um PDF, tem um PDF, e aqui também. Aí olha só, vamos começar a analisar isso daqui. Pelo menos nesses dois casos, os outros dois PDF a gente vê depois, mas aqui eu fiz a importação pelo plugin no browser, veio o registro e tem o PDF associado. Se eu clicar com o botão direito, eu quero ver onde que esse arquivo está localizado, mostrar arquivo. Aí, olha só, eu estou vendo aqui que ele está na pasta do Zotero Storage. Esse é o modelo padrão do Zotero, que ele cria uma pasta também. Toda vez que você cria uma conta no Zotero, vai gerenciar a biblioteca, ele vai criar essas pastas aí. Isso é o que estava originalmente. Mas é justamente nessa pasta que tem a limitação dos 300 megabytes. E essa pasta Storage que faz a sincronia. Então, nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Só voltando aqui, o que eu fiz? Peguei o arquivo PDF, eu preciso saber onde que esse arquivo está. Encontrei esse arquivo. Deixa eu abrir uma segunda pasta aqui para ficar mais fácil. Agora eu vou abrir a pasta do Google, que é a pasta Zotero. Então, olha só, deixa essa pasta Zotero aberta e essa pasta aqui, que é o arquivo individual, o que eu vou fazer? Eu vou fazer bem grosseiramente mesmo, vou dar um recorte, um Ctrl X e vou tirar esse arquivo daqui e vou jogar lá na pasta do Zotero. Então, o Correio Brito veio para cá. Só que o Correio Brito vai continuar aqui. Aí o que eu posso fazer então? Eu vou clicar em cima do registro principal, do pai, e vou vir aqui no clipe, aqui, e vou fazer o seguinte, anexar link para o arquivo. Vou anexar o link para o arquivo. Aí agora eu vou procurar aquele arquivo que é o Correio Brito. Também preciso ficar bem atento em relação a essa coisa dos nomes. Estou trabalhando com arquivo um por um e vou abrir. Aí reparem o seguinte, olha só. Eu estou com dois arquivos PDFs associados a esse registro pai. Aí olha como é que o ícone é diferente aqui. Supostamente esse aqui era um arquivo PDF que estava na pasta Zotero sincronizada. Esse arquivo aqui, na verdade, o que eu fiz foi o seguinte. Ele está na minha pasta que não pertence ao Zotero. Ele está na minha pasta que pertence ao Google, que é uma outra coisa que eu estou usando em paralelo. Mas eu criei um link. Então, ou seja, quando eu precisar acessar esse PDF, o que o Zotero aqui está fazendo é o seguinte. Ele, na verdade, só está gerando um endereço que vai me levar para onde esse arquivo está armazenado. Que nesse caso não é no Zotero, é no Google. Mas o caminho está todo aqui. Tanto é que se eu clicar também com o botão direito aqui, eu vou mostrar o arquivo, ele vai me levar lá para a pasta do Google Drive Zotero. O arquivo está aqui. Meio complicadinho, mas vocês vão pegar. Quando você importa automaticamente para o Zotero, os arquivos PDF vão todos para a pasta Zotero. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou eliminando o arquivo da pasta Zotero, jogando para o Google e recriando o caminho, para não perder o arquivo. Eu só troquei o arquivo de lugar e troquei o caminho que leva até o arquivo original, o arquivo na íntegra, o PDF na íntegra. Aí isso feito, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou deletar esse PDF que foi o primeiro, o original, que estava nos arquivos do original. Aí eu venho aqui, mover o item para a lixeira. Sim. Quando esse item for para a lixeira, depois, assim, de tempos em tempos, eu posso até excluir a lixeira também, porque eu esvaziando a lixeira eu também ganho espaço. Quando eu clicar aqui, vocês vão ver que assim, eu tenho acesso ao PDF na íntegra. O PDF está aqui para mim. A diferença é que ele não está numa pasta associada ao Zotero agora. Ele está vinculado a uma pasta do Google Drive. Então tá aí. E eu consigo fazer as mesmas coisas. Eu posso fazer o sistema de anotação, os highlights, os recortes, as notas. Tudo que eu quiser fazer, eu vou conseguir ativar da mesma forma. A única coisa que mudou é o sistema de localização do arquivo. Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Esse arquivo aqui, se eu visualizar, clico com o botão direito, mostra o arquivo, pasta Storage do Zotero. Eu vou tirar esse menor, Conic Rose, eu vou recortar, vou tirar esse cara e vou colar ele na pasta Zotero Google Drive.
Tá vendo? Koenig e Rose et al. Já está na minha pasta Cloud Google. Agora eu volto lá no Zotero e vou fazer o quê? Vou fazer, seleciono o registro, vou lá no clipezinho, anexar link para o arquivo. Aí eu vou selecionar esse que eu botei agora, que é o Koenig e Rose. Aí ele vai criar um caminho. E aí agora eu posso deletar esse primeiro aqui. Clico com o botão direito, move item para a lixeira, ok. Beleza. Tanto é que aquela pasta, tá vendo? Essa pasta do Zotero, ela gera uma codificação para cada um dos arquivos individuais. Quando eu excluo, ele some daqui, ó. Ele foi deletado, eu recortei e ele sumiu daqui. Ficou sobrando lá uns registros, mas provavelmente toda a parte descritiva, não está o arquivo PDF associado. E aí quando eu voltar para a biblioteca, o arquivo está aqui. Pelo menos é um link que leva para o arquivo. Tá, beleza. Ficou faltando. Lembra que a gente baixou mais uns outros dois aqui? Esses dois eu baixei, joguei direto lá na... Tá vendo? É o Johnson e esse número aqui, que eu não sei o que é. Uma maneira de fazer é o seguinte, eu falei, eventualmente a gente vai percorrer a web e vai baixar os arquivos PDFs, não através do plugin, mas ter os arquivos. Às vezes a gente recebe arquivo por e-mail, por exemplo, e-mail anexado. Eu vou pegar esse arquivo e baixar na minha máquina. O que eu posso fazer depois para incluir ele aqui? Ó? Eu venho aqui no botãozinho do mais, novo item, aí vem aqui, ó, cópia armazenada do arquivo. Cópia armazenada do arquivo, eu vou fazer o upload do PDF, são esses dois aqui. Posso até acessar os dois de uma vez, vou abrir. Ele vai jogar esses arquivos PDFs meio que sozinhos aqui, isolados, na biblioteca do Zotero aí. Nesse primeiro momento, o que ele está entendendo é o seguinte, que eu vou fazer a recuperação dos metadados e estou incluindo esses dois arquivos na nuvem do Zotero, lá nos 300 MB. O que a gente vai ter que fazer é o mesmo processo, eu vou fazer uma dissociação do arquivo nuvem Zotero para mandar para o arquivo nuvem pasta Google. Deixa ele interpretar aí os metadados, porque isso facilita também, tá? É o mesmo procedimento padrão que a gente viu lá antes, nas primeiras aulas. Qualquer tipo de arquivo que eu faça upload, ele interpreta os metadados e organiza. Deixa eu fechar aqui. Mas aí, nesse caso, o que a gente está tentando fazer? Eu vou expandir aqui para visualizar o arquivo. Todos esses casos aqui, eu ia até comentar da coisa do Zotfile, que o Zotfile faz o renomeio. Muita gente costumava usar o Zotfile para fazer essa organização de nome, mas o Zotero já faz isso, acho que não é nem necessário. Eu posso depois pegar algum exemplo pontual, mas ele mesmo já renomeou aqui. Deixa eu ver como é que estão os arquivos aqui. Ó. A gente depois só organiza aqui, mas pelo menos aqui na biblioteca está bem organizado. Vamos lá. Se eu clicar com o botão direito, eu quero ver esse arquivo. Ele está lá não confunda, pasta Drive C, meu computador, Zotero Storage. Esse Storage Zotero é o Zotero, minha biblioteca Zotero mesmo. O que eu vou fazer? O mesmo procedimento. Vou recortar esse artigo daqui, vou jogar para a pasta Zotero Google, olha aqui, não confundir os caminhos, colo aqui. Aí tá vendo? Ele já renomeou. Ó, como eu estava usando essa mesma pasta e é como se eu fiz uma coisa. Fui e voltei. Eu sei, porque eu acabei de fazer, porque assim, ó, esses dois arquivos são iguais. Se eu até botar o tamanho, aqui, ó, esses dois são idênticos, tá? Então o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou eliminar um deles, que é esse daqui que está mal feito. Esse aqui, o Zotero mesmo já fez a própria correção automática, eu não fiz nada, do próprio nome, da nomenclatura. Ele já adotou um padrão aqui de autor, ano e o título do artigo. Facilita bastante essa mínima organização que eu tenho aqui. Tá, mas vamos continuar. Copiei e colei. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou associar o arquivo registro.py. Eu vou anexar o link para o arquivo, que é esse Johnson e Fossa aqui. Ele vai criar a conexão. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse cara daqui. Vou mover para a lixeira. E eu posso eliminar também aquela duplicata que ficou lá na pasta do Google. Que eu falei, ó, é fácil de ver, porque são os dois artigos que tem o nome similar aqui, e esse aqui eu vou eliminar. O que mudou? Esse cara aqui, o que eu fiz? Eu peguei esse aqui, fiz o upload dele na biblioteca. A primeira vez, eu botei no botãozinho mais, arquivo, beleza. Quando ele foi para a pasta do Zotero, aquele Zotero Storage, ele processou e renomeou, criou um arquivo novo. Mas eu estou eliminando esse artigo, porque
Eu não quero nada na pasta do storage do Zotero, eu só quero na pasta do Google Drive. Como tem essa duplicata, eu posso eliminar esse cara daqui também. Eu vou economizar também espaço no próprio Google. Foi assim, aí te movi para lixeira, ok. No Google Drive. Vai ser eliminado depois de 30 dias, tá bom, ótimo. Mas o caminho tá aqui. O importante é, ou seja, para quem tiver essa necessidade de organizar, economizar espaço na biblioteca, usando o Google Drive como opção, a ideia então é que todos os arquivos PDF que vocês têm associados tenha esse link aqui, ó. Esse aqui é um arquivo que, tá vendo que não tem o link, o ícone? Se eu clicar lá na pasta, essa aqui é a Zotero Storage. A Zotero Storage, o arquivo tá aqui. Esses que tem os links, não. Eles são, se eu procurar o caminho, é a pasta Google, Zotero, meu Drive do Google. É a partição G. Aqui na minha biblioteca também isso é uma deficiência, porque assim, a gente não tem uma maneira aqui nesse painel de visualizar, por exemplo, quais são os arquivos mais pesados que eu poderia fazer nessa substituição. Se eu só tenho 300 MB na biblioteca do Zotero. Basta eu descobrir quais são os arquivos mais pesados e fazer essa substituição e já vou reduzindo bastante, mas aqui eu não consigo ver. O que a gente consegue visualizar é aquela capacidade associada lá na nossa conta, lá no web, lá, que eu mostrei no início. Tá vendo aqui, ó, 30%. Como eu fiz alguns uploads agora, ele já aumentou um pouquinho a cota. Então a cota é 88%. Mas se eu fizer isso aqui exaustivamente, substituindo todos os arquivos, eu vou chegar no momento que eu vou reduzir a capacidade. O Zotero não tem. Eu já vi gente reclamando também nos fóruns lá das comunidades que não tem uma maneira fácil de você conseguir visualizar. Você até consegue fazer uma busca, na busca avançada, você consegue visualizar todo mundo que tem, tipo assim, um arquivo anexo, PDF. Mas não resolve, porque eu precisaria saber o tamanho, eu quero saber os arquivos que são os maiores, aí não é exatamente esse tipo de busca que eu poderia fazer. Mas não tem jeito. Então, o ideal também, assim, quem tiver realmente essa necessidade é começar fazendo isso agressivamente, para tentar reduzir isso aqui, ou pelo menos não ficar no limite, ali na borda do limite. E aí, no caso das sincronias, aí o que vocês vão ter que fazer? Todo esse mesmo processo, esses mesmos caminhos que vocês fizerem em uma máquina, vocês vão ter que fazer igualzinho na máquina segunda ou terceira que vocês estão usando sincronia. Porque é importante, claro, quando eu abrir a pasta, o meu computador lá no trabalho, quando eu clicar nesse arquivo aqui, nesse registro, eu quero visualizar o arquivo na íntegra. Porque assim, eu estou com uma instalação local do Google Drive, embora esteja funcionando em nuvem, eu vou precisar fazer todo aquele procedimento, porque eu vou precisar também de uma instalação local do Google Drive na outra máquina e também a edição das preferências dos caminhos aqui, igual a gente fez. Dos arquivos e pastas, tá no meu Drive G lá no segundo computador ou no terceiro, vou ter que fazer esse mesmo processo aqui. Aí é o que vai me permitir consultar os arquivos em nuvem, porque a nuvem, na verdade, aqui não é a nuvem mais do Zotero, é a nuvem do Google Drive. Mas a nuvem do Google Drive agora precisa ter sincronia. Mas essa configuração feita de maneira correta não vai impactar muito na questão das anotações, das notas. Eu vou conseguir fazer tudo normalmente. As notas vão continuar gravadas. Quando eu fechar um computador, abrir o outro, contanto que o Google Drive lá funcione, que o negócio está em nuvem, ele vai precisar sempre da internet estar funcionando. Aí se tiver ok, aí quando eu abrir no segundo computador, eu vou visualizar tudo. Tem um risco também, assim, a própria comunidade do Zotero, eu não sei se eles fazem isso também, tipo assim, para tentar defender lá o peixe deles. Vocês querem mais armazenamento? Paga. Não fica usando esses subterfúgios. E também eles dizem que esses códigos aí, essa compatibilidade de código não é 100%. A gente não conversa perfeitamente com o Google. Aí eles dizem que pode dar erro. Tipo assim, eu acho que o erro que daria seria basicamente esse. Num sistema de sincronia, você não conseguir visualizar simultaneamente as anotações, por exemplo, ou notas. Claro que assim, a gente não quer correr esse risco, mas aí eu acho que pelo menos de todos os testes que eu já fiz de usando naturalmente o Zotero dessa forma, eu não tive nenhuma perda. O Dropbox funciona da mesma forma. Porque o Dropbox, aqui a diferença é que a gente criou uma partição G do Google. O Dropbox vai criar uma partição Dropbox, meu Drive ou qualquer coisa, aí vocês criam lá o nome também numa pasta Zotero dentro do Dropbox, vai funcionar da mesma forma. Vai ter um sisteminha lá que vai gerenciar. O Zotero tem uma lista, eu vou botar depois lá no fórum, desses serviços que ele diz que são os compatíveis, porque tem essa coisa do WebDAV e tal. O próprio Google Drive, supostamente, ele dá com algumas ressalvas aqui, dizendo que tem uma necessidade de uma configuração, mas ele aceita.
Mas assim, eu sugiro sempre o Dropbox ou o Google Drive, até porque são os mais comuns, mas tem essas outras opções aqui, ó. Tá? Esse Drive One também, que usa-se muito, o Yandex, a capacidade é boa, porque é um sistema russo. Quem tiver, de repente, eu tô com a capacidade no meu Google Drive já tá lotada, tenta usar o Dropbox, ou então tenta alguma outra dessas opções aqui. Eu vou deixar esse link depois lá no fórum também. Ficou também uma outra coisa que, assim, eu achei que eu ia ser necessário dedicar uma aula para isso, a questão dos grupos. Mas eu acho que também se o grupo é uma coisa também que é tão simplificada que eu acho que nem mereça eu gastar, sei lá, meia hora ou 20 minutos explicando. E o que eu fiz ali? Eu criei um grupo também, que é esse grupo aqui, o FRJ 2022, e disparei lá para todo mundo. Tem 50 pessoas na nossa turma. Eu mandei um convite para as 50 pessoas lá e vocês podem acessar e testar. Se vocês também quiserem criar um grupo aí, a partir da conta de vocês como autores, né, criadores do grupo, podem me incluir. O meu, ele vai pedir um login da pessoa. O meu é Moreno Barro junto. Ou então, se quiser usar o meu e-mail, é moreno@ct.frj.br. Das duas formas, eu vou receber um convite. Se vocês quiserem testar a criação do grupo, podem usar tanto esse que eu já criei, ou vocês criarem um próprio, mas é como se fosse uma pasta. É uma pasta, só que a diferença é que é uma pasta que... Lembra que eu mostrei as opções de visibilidade? Você pode ter um grupo aberto que todo mundo encontra, um grupo que é aberto, mas que nem todo mundo pode entrar, um grupo totalmente privado, que só a gente que tem convite entra. Mas é uma pasta compartilhada. E aí, sim, para vocês ficarem atentos também. No caso dos grupos, não vai funcionar essa coisa do Drive, do Dropbox. Tá? A associação desse Drive externo só funciona com a minha biblioteca. Tanto é que quando a gente visualiza lá aquela coisa do storage, aqui ó, ele separa. Tem a minha biblioteca e os grupos. Esses são os grupos que eu crio e que eu faço upload dos arquivos, ou os uploads que eu faço em outros grupos, ele dissocia da minha biblioteca, mas está contabilizando também a capacidade de armazenamento. A minha biblioteca pode estar muito vazia, mas num grupo lá que eu participo tem uma enxurrada de arquivo meu, ele vai contabilizar os 300. Só que eu não vou conseguir fazer aquele macete usando o Google Drive, porque o Google Drive e o Dropbox só funcionam para resolver esse problema aqui, ó, que é a My Library, a minha biblioteca. O conteúdo do curso meio que finalizou. Tudo que eu achava que tinha para mostrar, eu mostrei em todos os vídeos até agora. Eu só pretendo fazer novos vídeos à medida que vocês colocarem dúvidas pontuais, ou que eu acho que sejam relevantes, ou coisas que eu esqueci de comentar, que sejam importantes para várias pessoas. Aí eu vou fazendo esses vídeos assim, tentando resolver coisas que vocês vão publicando no fórum. Então qualquer dúvida que tiverem, botem lá. Tchau, tchau. Um abraço.